Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre abundância e escassez, que são palavras muito usadas quando a gente está aprendendo sobre lei da atração. Vamos começar aqui com um exemplo bem simples para você entender. Imagina que o seu celular ele quebre hoje e você fica sem dinheiro para consertar esse celular. Você tem que ficar esperando até o dia 5, que é o dia do seu pagamento, para você poder consertar esse celular. Esse é um exemplo claro de escassez, onde está te faltando dinheiro para você fazer alguma coisa que você gosta. Então você está na escassez aí, na falta de dinheiro. Agora imagina que acontece a mesma coisa e isso não é nenhum problema para você. Você pode tanto consertar o celular quanto comprar um celular aí de última geração. Você vai lá na loja e pega o último iPhone. Esse então é um exemplo de abundância financeira, ou seja, está te sobrando dinheiro. Então a escassez é quando falta e a abundância é quando sobra. Porém, esse é um conceito muito relativo, por conta que não necessariamente você ter mais dinheiro, você vai ser uma pessoa mais abundante. Isso está muito relacionado à sua mente. Até mesmo você sendo uma pessoa que tem pouco dinheiro, você pode ser uma pessoa abundante. Por outro lado, também existem pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas escassas, como eu falei no último vídeo do conceito da abundância. Então, esse conceito de abundância e escassez é muito relativo, porque é uma coisa mental que depende muito do que a gente observa. Até nesse exemplo aí do celular, onde houve uma escassez aí, que você não tem o dinheiro no momento, porém, se você for observar toda a situação, você tem alguma abundância. Por exemplo, você ganhou uma experiência ao deixar quebrar esse celular aí, você ganhou alguma coisa, você também pode ser grato, porque no dia 5 você vai ter o dinheiro para consertar esse celular, você tem um emprego também, que você pode colocar como gratidão, e aí você consegue observar a abundância até mesmo no meio da escassez. Então a abundância ela é uma coisa muito mental, assim como a escassez também. Se a gente pegar, por exemplo, Jesus Cristo, quando ele pisou aqui na Terra, ele não tinha vários carrões, casonas, né? Como muita pessoa imagina alguém abundante, né? Já imagina alguém multimilionário, cheio de joias e luxo e tudo mais. Jesus Cristo não tinha isso, mas ele foi a pessoa mais abundante que pisou aqui na Terra. Não faltava nada para ele, todo lugar que ele ia, nunca faltava nada e as coisas até se multiplicavam quando ele estava lá. Isso porque ele era uma pessoa que tinha gratidão e ele acreditava no poder divino, que aqui no livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Wattos, ele chama de substância original ou substância amorfa, que eu já fiz um vídeo explicando aqui o que significa. Mas resumindo aqui, essa substância original é a matéria-prima do universo, tá? Então, tudo o que foi gerado hoje aqui no planeta Terra, ele veio dessa matéria-prima, tá? Se você acreditar nessa matéria-prima, substância original, não vai faltar nada para você e você não vai precisar também ficar competindo com os outros ou pensando em escassez, por conta que essa substância tem tudo o que você precisa. Aqui no capítulo 5 ele fala dessa substância. Ele fala o seguinte: a substância inteligente, que é tudo e está em tudo, e que vive em tudo e vive em você, é uma substância conscientemente viva. E agora ele dá um exemplo. Uma semente lançada no solo entra em atividade e, no ato de viver, produz mais 100 sementes. Então, nesse exemplo aí, a gente pode enxergar a abundância na própria natureza, né? No caso da semente ali, você planta e, e ela produz mais sementes, mais plantas ainda, né? Se a gente for observar o universo todo, ele é assim, né? A quantidade de estrelas que tem, o tamanho do sol, o tanto de água, o tanto de árvores que tem, de fruta, você vê que o universo é abundante. E o universo ele foi criado a partir dessa substância original, tá? Que é a essência divina. Então, para você acreditar na abundância, você precisa acreditar nessa essência divina, que seria acreditar em Deus. Porém, o que acontece é que a sociedade que criou a escassez, ela meio que distorceu muito desse conceito aí de abundância para as pessoas acharem que elas têm que pensar na escassez. Tanto que, por exemplo, inventaram várias frases aí para você achar que você deve ficar pensando na escassez e achando até ela uma coisa boa, né? Vou dar até alguns exemplos que eu peguei aqui, ó. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, melhor se contentar com o que tem.
Quem muito quer, nada tem. Quem é pobre precisa aprender a viver com pouco. Riqueza dá problema, melhor ficar no seu. Não adianta querer demais. Deus ajuda quem tem pouco. Né? Todas essas frases aí, tem várias outras aí que eu não estou lembrando agora, elas foram criadas para confundir as pessoas e para manter elas na escassez. Então o que acontece é o seguinte, Deus criou a abundância e o homem, ele criou a escassez, tá? Para a gente viver nesse sistema que a gente vive hoje, é totalmente baseado na escassez, né? Como eu até falei no outro vídeo, quando eu entrei na faculdade, na aula de economia, já falaram da primeira lei da economia, que é a lei da escassez, ou seja, que não tem recursos para todo mundo. Então a gente tem que ficar competindo, tem que ficar um brigando com o outro, tentando tirar o do outro, que é o método competitivo que o Wallace de Watts fala aqui nesse livro. E no capítulo 5, ele até fala o seguinte: a substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará coisas de outra pessoa e as dará a você. Você deve se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir pelo que já foi criado. Você não precisa tirar nada de ninguém, não precisa fazer pechinchas, não precisa trapacear ou tirar vantagem, não precisa deixar ninguém trabalhar para você por menos do que ganha, e você não precisa cobiçar a propriedade alheia, nem olhar para ela com olhos de desejo, porque nenhuma pessoa tem algo que você não possa ter igual, e isso sem tirar o que ela tem. Então, o que a gente entende aqui é que o pensamento de escassez e o método competitivo ele foi criado pela própria sociedade para colocar elas em escassez, uma competindo com a outra, uma querendo tirar algo de outra, né, tirar vantagem, competindo, né? Tem até aquela frase lá que o pessoal fala: para eu sorrir, alguém vai ter que chorar, que é uma frase aí totalmente competitiva, só que a gente não precisa disso, porque existe a substância original que tem abundância para todo o mundo. Qual que é a única forma de a gente se conectar com essa abundância? É através da gratidão, que ele fala aqui no capítulo 7, continuando esse livro. Ele fala o seguinte: primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Essa é a primeira coisa, você precisa acreditar nessa substância. Em segundo lugar, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. E em terceiro, você se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda gratidão. Então, galera, muita gente, principalmente que tem aquela ilusão, né, de assim, eu vou ganhar muito dinheiro, assim eu vou ser muito feliz quando eu tiver muito dinheiro. Você pode ter o dinheiro que for aí na sua conta. Se você não tiver gratidão, você não vai conseguir sentir a abundância e você não vai conseguir ser feliz. Isso é uma verdade universal. Então, a única forma de você se conectar com a abundância é através da gratidão. E a gratidão, portanto, você deve começar a praticar antes mesmo de você ter. Porque se você ficar esperando ter para você se sentir grato, quando você ter essa coisa, você vai continuar se sentindo não grato, porque você já é uma pessoa ingrata, entendeu? Então você tem que se tornar uma pessoa grata agora, para depois as coisas irem chegando para você e você continuar agradecendo, tá? Esse é um dos maiores ensinamentos que as pessoas elas devem aprender a agradecer mesmo antes de ter, tá? Muita gente vive naquele modo de que tá faltando algo, tá faltando alguma coisa na minha vida, isso deveria ter sido assim, isso deveria ter sido assado. Então ela não tem gratidão por tudo que aconteceu na vida dela. Você precisa então ser grato por tudo que aconteceu na sua vida, por tudo que você tem e por tudo o que você quer. Assim você já vai se tornar uma pessoa próspera e abundante antes mesmo de você ter muito dinheiro na sua conta, por exemplo. Eu vou até usar novamente o exemplo do Bob Axelrod, da série Billions, que eu usei no último vídeo, que é um cara aí bilionário, mas é um cara escasso nessa série aí da Netflix, tá? Ele é um cara que tem um patrimônio de bilhões, mas ele é um cara totalmente escasso. Ele nunca preenche um caderno de gratidão, nunca vejo ele agradecendo. E ele sempre está naquele método competitivo. Ele tenta entrar vendido numa moeda de um país que está quase quebrando lá na África, só para ele poder bater a meta dele trimestral. Então é o cara que está disposto a destruir com o país inteiro, só porque ele está ingrato ali com a meta que ele teve ali, que não foi muito boa,
e ele quer quebrar um país para poder bater a meta dele, tá? É um cara totalmente ingrato. Eu acompanhei essa série toda aí e eu só ficava vendo a escassez dele mesmo, ele sendo bilionário, sabe? Não tinha como você observar uma abundância. Era um cara que estava toda hora querendo tirar algo de algumas pessoas, não queria pagar nenhum tipo de imposto, cometeu até fraude fiscal e depois ele se ferrou aí no final dessa série, tá? Então, para você ver aí um exemplo de uma pessoa bilionária que é muito escassa, né? Por outro lado, deu o exemplo de Jesus Cristo, que você não via ele aí cheio de joias, cheio de bilhões aí na conta, de milhões, né? Mas foi a pessoa mais abundante que pisou aqui na Terra. Simplesmente porque ele acreditava no poder divino, né, na substância original, que é falado aqui no livro do Wallace de Walton, e ele aplicava a gratidão. Então, o ensinamento desse livro aqui e desse vídeo, na verdade, é que existe a abundância, que ela veio de Deus, e a abundância ela é uma verdade, e você deve acreditar nessa verdade se você quiser se tornar uma pessoa próspera e uma pessoa rica, conforme o Wallace de Walton fala aqui nesse livro. Se você não quiser isso, você pode continuar acreditando na aparência, que é a escassez que foi criada pela sociedade para manter as pessoas aí uma competindo com a outra, com aquelas crenças de que ela não consegue nada, de que não tem recurso para todo mundo, e com aquelas frasezinhas lá, né, clichês lá que dinheiro não traz felicidade, né? Quem vive de luxo vive preocupado, é melhor ser feliz e simples do que rico e estressado, dinheiro é sujo, melhor não ter muito. Todas essas frasezinhas aí criadas pela sociedade para poder enganar as pessoas, né, e tirar o foco delas do que realmente importa, que é a abundância divina. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vou finalizar aqui com essa frase que o Wallace de Walton fala aqui no capítulo sobre a gratidão. Ele fala o seguinte: saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, ainda não trazidas à luz, e saiba que se não houvesse mais, seria criado por meio da substância pensante para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para o suprimento visível, olhe sempre para as riquezas ilimitadas da substância sem forma e saiba que elas virão para você tão rápido quanto você puder recebê-las e usá-las. Ninguém, ao controlar o suprimento visível, pode impedi-lo de obter o que é seu.